Anã castanha. Uma anã castanha nasce quase como uma estrela, a partir de uma nuvem de gás que se contrai devido à gravidade, mas não consegue reunir massa suficiente para iniciar a fusão estável do hidrogênio. Por isso, é muitas vezes descrita como uma estrela falhada, embora tecnicamente ocupe uma zona intermédia. É mais massiva do que um planeta gigante como Júpiter, mas não chega a comportar-se como uma estrela completa. Brilha muito pouco, sobretudo no infravermelho, e arrefece lentamente ao longo do tempo. É como uma brasa cósmica que nunca chegou a acender por completo. Anã vermelha. As anãs vermelhas são as estrelas mais comuns do universo. Aproximadamente 75% de todas as estrelas pertencem a este grupo, embora quase nunca as vejamos a olho nu, porque são pequenas, frias e pouco luminosas. A sua temperatura costuma situar-se entre os 20.500 e os 3.500 Kelvin. Mas a sua grande vantagem é a longevidade. Consomem combustível tão lentamente que podem viver mais de um bilhão de anos. O universo tem cerca de 3,8 mil milhões de anos, pelo que nenhuma anã vermelha morreu ainda de velhice. São as estrelas pacientes do cosmos. As anãs laranja, também chamadas estrelas de tipo K, são mais pequenas do que o Sol, tendo entre 60% e 80% da sua massa. A sua temperatura situa-se entre os 3.500 e os 5.000 Kelvin, e podem viver entre 15 e 30 mil milhões de anos. Isto torna-as candidatas muito interessantes para terem planetas habitáveis. Não são tão violentas como muitas anãs vermelhas, mas duram bastante mais do que estrelas como o Sol. Se algum dia encontrarmos vida noutro sistema, não seria estranho que existisse sob a luz estável de uma anã laranja. Anã amarela. A anã amarela mais famosa é o Sol, embora, visto do espaço, parecesse mais branco do que amarelo. Estas estrelas pertencem ao tipo G, têm temperaturas aproximadas entre os 5.000 e os 6.000 Kelvin e vivem cerca de 10 mil milhões de anos. São estrelas bastante equilibradas, nem demasiado pequenas, nem demasiado massivas. O Sol encontra-se sensivelmente a meio da sua vida. Daqui a cerca de 5 mil milhões de anos, esgotará o hidrogênio do seu núcleo e começará a expandir-se até se transformar numa gigante vermelha. Por isso, podes ficar descansado, gigante vermelha. Uma gigante vermelha surge quando uma estrela semelhante ao Sol começa a ficar sem hidrogênio no núcleo. Quando o seu equilíbrio interno se altera, as camadas exteriores expandem-se de forma colossal. A estrela torna-se mais fria à superfície, mais avermelhada e muitíssimo maior. O Sol passará por esta fase no futuro e poderá engolir ou queimar os planetas interiores. Uma gigante vermelha é uma estrela envelhecida, mas não é fraca. É uma estrela que, antes de morrer, aumenta de tamanho até transformar tudo o que existe à sua volta. Gigante azul. As gigantes azuis são estrelas quentes, massivas e extremamente luminosas. A sua temperatura ultrapassa facilmente os 10 mil Kelvin, daí a sua intensa cor azul. Mas tanta potência tem um preço. Enquanto uma anã vermelha gera o seu combustível durante períodos absurdamente longos, uma gigante azul queima-o a toda a velocidade. Algumas vivem apenas alguns milhões de anos, o que, para o universo, é quase um piscar de olhos. São espetaculares, brilhantes e violentas, mas também muito pouco pacientes. Vivem depressa e preparam finais explosivos. Anã branca. Uma anã branca é o núcleo que resta quando uma estrela semelhante ao Sol chega ao fim da sua vida. Depois de se expandir como gigante vermelha, expulsa as suas camadas exteriores e deixa para trás um objeto muito denso, com um tamanho semelhante ao da Terra, mas com uma massa enorme. Já não realiza fusão nuclear, brilha apenas porque conserva calor. Ao longo de milhares de milhões de anos, irá arrefecer lentamente. É o cadáver quente de uma estrela que já terminou o seu trabalho, mas que ainda resiste a desaparecer por completo. Anã negra. Uma anã negra é um objeto teórico. Seria uma anã branca que arrefeceu tanto que já não emite luz visível. O problema é que o universo ainda não é suficientemente antigo para que alguma possa existir. As anãs brancas demoram um tempo imenso a apagar-se por completo. Por isso, as anãs negras pertencem ao futuro distante do cosmos, quando muitas estrelas já tiverem morrido e o universo estiver muito mais frio e escuro. Supergigante vermelha.
As supergigantes vermelhas são algumas das maiores estrelas em volume que conhecemos. Betelgeuse é um exemplo famoso. Se uma estrela assim ocupasse o lugar do Sol, poderia estender-se para além da órbita de Marte, segundo algumas estimativas. A sua superfície não é tão quente como a de uma estrela azul, mas o seu tamanho é monstruoso. São estrelas instáveis, perdem matéria para o espaço e costumam terminar as suas vidas explodindo como supernovas. Uma supergigante vermelha é como um enorme castelo cósmico construído imediatamente antes de desabar. Supergigante azul. Uma supergigante azul é extrema em temperatura, massa e luminosidade. Pode atingir entre 10.000 e 50.000 Kelvin e brilhar centenas de milhares de vezes mais do que o Sol, mas não vive durante muito tempo. Consome combustível a uma velocidade brutal e muitas acabam como supernovas, deixando para trás estrelas de neutrões ou buracos negros. Se o Sol é uma fogueira estável, uma supergigante azul é um incêndio industrial no meio do espaço. Impressionante, sem dúvida, mas impossível de manter durante muito tempo. Hipergigante. Uma hipergigante é um dos maiores exageros que o universo consegue produzir. São estrelas extremamente raras, incrivelmente massivas e capazes de emitir milhões de vezes mais luz do que o Sol. Algumas podem ultrapassar as 100 massas solares. O problema é que toda essa energia as torna instáveis. A sua própria radiação empurra as camadas exteriores e arranca matéria para o espaço. São estrelas que se desfazem enquanto brilham. Não foram feitas para durar, mas para viver no limite e terminar de forma catastrófica. Estrela Wolf-Rayet. Uma estrela Wolf-Rayet é uma estrela massiva que perdeu as suas camadas exteriores de hidrogênio. O que fica exposto é um núcleo extremamente quente, rodeado por ventos estelares violentos que expulsam matéria a grande velocidade. Normalmente, representam uma fase avançada antes de uma supernova ou até de uma hipernova. O mais interessante é que lançam para o espaço elementos pesados que mais tarde podem formar novas estrelas, planetas e materiais essenciais à vida. São como motores estelares sem revestimento, a funcionar no limite. Estrela de neutrões. Uma estrela de neutrões nasce quando uma estrela massiva explode como supernova e o seu núcleo colapsa. O resultado é um dos objetos mais densos do universo. Pode concentrar entre 1,4 e 2,1 massas solares numa esfera com apenas cerca de 20 km de diâmetro. Uma colher de chá dessa matéria pesaria milhares de milhões de toneladas. E não é uma questão de treinar mais os braços. A pressão é tão extrema que os prótons e os eletrões se combinam, formando neutrões. Pulsar. Um pulsar é uma estrela de neutrões que gira muito depressa e emite feixes de radiação a partir dos seus polos magnéticos. Se esses feixes apontarem na direção da Terra enquanto a estrela gira, detectamo-los como pulsos regulares, semelhantes aos sinais de um farol cósmico. Alguns pulsares giram várias vezes por segundo com uma precisão incrível. Quando foram descobertos, em 1967, os seus sinais eram tão regulares que pareciam quase artificiais. Mas não eram extraterrestres. Magnetar. Um magnetar é uma estrela de neutrões com um campo magnético descomunal. Pode ser até 1000 bilhões de vezes mais intenso do que o campo magnético da Terra. É um número tão gigantesco que quase deixa de fazer sentido. Estes objetos podem libertar erupções enormes de energia e afetar regiões muito distantes do espaço. Se uma estrela de neutrões já é extrema, um magnetar é a versão equipada com o ímã mais selvagem que o universo consegue fabricar. Buraco negro. Um buraco negro pode formar-se quando uma estrela muito massiva morre e o seu núcleo colapsa para além de qualquer equilíbrio possível. A gravidade torna-se tão intensa que nada consegue escapar depois de atravessar o horizonte de acontecimentos, nem sequer a luz. Por isso, não vemos diretamente o buraco negro, mas sim aquilo que provoca à sua volta. Gás a aquecer, estrelas a orbitar algo invisível ou matéria a cair em direção a uma região sem retorno. Em 2019, foi obtida a primeira imagem da sombra de um buraco negro. Basicamente, fotografamos algo concebido para não se deixar ver. Estrela de quarks. Uma estrela de quarks é um objeto hipotético. Poderia existir entre uma estrela de neutrões e um buraco negro.
Sob pressões ainda mais extremas, os neutrões poderiam decompor-se em quarks, os seus componentes fundamentais, criando um estado exótico da matéria. Já foram propostos alguns candidatos, mas ainda não existe qualquer confirmação definitiva. Se existirem, serão laboratórios naturais para estudar uma física impossível de recriar na Terra. Uma estrela de quarks seria a prova de que o universo guarda sempre mais uma raridade depois da última raridade. No fim, o céu não está cheio de pontos iguais, está repleto de objetos com vidas completamente diferentes. Algumas estrelas duram mais do que a idade atual do universo. Outras nascem enormes, brilham com violência e morrem rapidamente. Algumas acabam como restos densos do tamanho de uma cidade. Outras colapsam até se transformarem em buracos negros. As estrelas não são apenas luzes, são fábricas, motores, cadáveres cósmicos e sementes de tudo aquilo que vem depois.